Olá pessoal, a nossa aula do dia de hoje, de atualidades, nós vamos continuar falando a respeito da guerra da Ucrânia. Essa é a parte 2 a respeito da explicação do conflito. Na aula passada a gente falou de todos os antecedentes. Isso é muito importante para você tentar entender a geopolítica e a geoeconomia que está envolvida no conflito. E hoje nós vamos explicar especificamente para você a situação atual. Bom, nós havíamos dito em aula passada que nós tínhamos lá o Viktor Yanukovych, que era um presidente pró-Rússia, que havia rompido com as tratativas iniciais para a entrada da Ucrânia na União Europeia e também para a OTAN. A gente sabe que manifestações populares, dos quais o atual presidente também participou, Volodymyr Zelensky, depuseram Viktor Yanukovych, que fora se refugiar na Rússia, e numa nova eleição nós temos de maneira surpreendente um outsider na presidência, Alguém que nunca havia exercido um cargo público, e nesse sentido eu faço uma observação importante, que ele não tem uma experiência geopolítica no comando de um país que tem uma vizinhança tão importante como da própria Rússia, o que obviamente não justifica a guerra e não justifica a intervenção russa sobre o seu território, sobretudo com a morte de civis. Mas é importante a gente destacar que essa inexperiência também vem sendo apontada por vários especialistas como uma das causas do conflito atual. Bom, qual é a situação atual? O conflito atual não vem de hoje, Esse conflito vem sendo travado a partir do momento em que a Ucrânia começou a manifestar o seu desejo de integrar a União Europeia e integrar a OTAN. E nós sabemos que integrar a União Europeia significa expandir a área de influência da Europa Ocidental, sobretudo comandada por Alemanha, por Reino Unido e por França, em direção ao leste europeu, que outrora fora a área de influência geoeconômica da União Soviética, atualmente da principal república da ex-União Soviética, que é a Rússia. Por um outro lado, um expansionismo da OTAN significaria dizer que eu teria na fronteira imediata com a Rússia tropas da OTAN que são consideradas hostis pelo governo de Vladimir Putin. E pelo artigo 5º do Estatuto da OTAN, se qualquer país for invadido ou ameaçado, a OTAN reagirá em bloco. E isso é considerado altamente inseguro para a Rússia, que sempre exerceu uma grande influência sobre essa região. Pois bem, Viktor Yanukovych é retirado da presidência da República pelas manifestações de rua, sobretudo em Kiev, e na eleição seguinte, Volodymyr Zelensky, um ator, um comediante que não tem essa experiência como governante, como estadista, assume o governo do país e começa a encaminhar cada vez mais a Ucrânia em direção a um acordo com a União Europeia e com a OTAN. A Rússia reage já lá em 2014, tudo bem, reanexando o território da Crimeia ao seu território. Lembre-se que na década de 50, Nikita Khrushchev doou o território da Crimeia, que era russo, para os ucranianos. A alegação de Putin era que a Crimeia, a imensa maioria da população é da etnia eslava, são russos parlantes que não queriam ficar anexado à Ucrânia. E, portanto, num plebiscito, a maioria da população, de maneira absoluta, mais de 90%, votou pela reanexação à Rússia. Mas a gente observa que de lá para cá, Vladimir Putin tem incentivado e fornecido dinheiro e armas para grupos no leste da Ucrânia, basicamente em duas províncias, Donetsk e Luhansk, que faz parte de uma região que nós chamamos de Donbass, a se rebelar contra o governo comandado por Kiev, que é pró-Ocidente. E, portanto, há uma guerra indireta sendo travada desde o início da década de 2010 para cá. No cenário atual, Volodymyr Zelensky assume o governo do país e reencaminha a Ucrânia para os acordos com os europeus, na União Europeia, e para uma possível entrada na OTAN. E aí, novamente, parece que os russos estabelecem uma linha vermelha, que falávamos em aula anterior, que se os acordos que foram celebrados lá em 2014, que garantiria lá uma certa independência da região do Donbass, Donetsk e Luhansk, não fossem cumpridos,
e se a Ucrânia insistisse na entrada para a OTAN e para a União Europeia, sofreria as consequências. E aí sofreu, né? Os russos, com apoio da Bielorrússia, que não envia tropas, mas cede o seu território, a Rússia cercou completamente o território da Ucrânia e iniciou um processo de invasão. O que me parece muito claro aqui é que a Rússia, na verdade, quer a deposição, né, de Volodymyr Zelensky, quer a implementação de um governo, né, na Ucrânia que seja meramente um satélite das vontades de Vladimir Putin e, portanto, o que ele quer retirar é a independência do país. Na verdade, Vladimir Putin disse, há alguns dias atrás, que a própria criação da Ucrânia e a sua independência foram um erro, que o território da Ucrânia é, na verdade, um território que pertence originalmente à Rússia, o que, obviamente, não é verdadeiro. Mas a gente vai observar que Volodymyr Zelensky teve, no mínimo, uma inabilidade sob o ponto de vista político ao forçar uma entrada na União Europeia e na OTAN. E aqui eu posso ter duas visões distintas. A primeira visão é que a Ucrânia não deveria se fazer cumprir as vontades de Vladimir Putin e da Rússia. É um país independente e o seu próprio povo é que define o seu destino. E, portanto, se ela queria entrar para a União Europeia e para a OTAN, deveria ter o direito de fazê-lo. Esse é um posicionamento. O outro posicionamento vai dizer que Volodymyr Zelensky foi, no mínimo, incauto, né? Ele, de alguma forma, ele se aproximou da União Europeia e da OTAN, sabendo que a Rússia tem um poderio militar esmagador na região e que tem poderio nuclear e que não admitiria, né, essa entrada, sobretudo na OTAN, né? E ele resolveu pagar para ver. Pagou para ver e teve o seu país invadido. O que, obviamente, não justifica a invasão, não justifica a guerra, não justifica, sobretudo, a morte de civis, né? O que Vladimir Putin vem fazendo dentro da Ucrânia é a invasão de um país soberano, mas, de novo, eu, como professor de atualidades, geógrafo, economista, eu sou obrigado a te dizer, não é muito diferente do que os Estados Unidos já fizeram. Vamos lembrar, em 2003, o então presidente George Walker Bush disse que o Iraque de Saddam Hussein, que já fora aliado americano na guerra Irã-Iraque, os Estados Unidos estavam ao lado do ditador Saddam Hussein na guerra contra o Irã a partir de 79, e rompeu com Saddam Hussein quando ele invade o Kuwait, um outro país aliado americano que detém grande quantidade de petróleo no Oriente Médio, já na década de 1990, a gente vai poder observar que os Estados Unidos diz que Saddam Hussein tinha armas de destruição de massa, química, nuclear, biológica e que patrocinava o terrorismo internacional. Óbvio, né, que Saddam Hussein era um ditador sanguinário, mas outrora ele já fora aliado americano. E óbvio que ele era um ditador sanguinário, mas que ele não tinha armas de destruição de massa e não patrocinava o terrorismo internacional. Mesmo assim, os Estados Unidos vai adotar a chamada doutrina Bush, a ideia do ataque preventivo, que vai dizer que qualquer país, pessoa ou organização que ameaçasse a segurança americana sofreria retaliação. E os Estados Unidos, sem apoio da ONU, mas com apoio do Reino Unido, no ano de 2003, invade um país soberano alegando a sua própria segurança. Os Estados Unidos permaneceram 9 anos no Iraque, depuseram Saddam Hussein, que foi morto por enforcamento, destruíram a infraestrutura do país, 100 mil iraquianos foram mortos dentro desse conflito e, ao final, o presidente Bush, de maneira com muita disfarçatez, na minha opinião, vai dizer que ele foi induzido à guerra do Iraque por uma informação incorreta passada pela CIA de que o país tinha armas de destruição de massa. Mentira! Na verdade, os Estados Unidos queria controlar, né, o petróleo do Iraque, que é um dos maiores produtores mundiais do mundo, né, e isolar o Irã e a Síria, que até os dias de hoje são os dois inimigos históricos que os Estados Unidos têm na região e que também são inimigos de Israel, que é o aliado histórico dos americanos. Então é preciso a gente lembrar, e repito, de forma alguma justificar, mas entender que o argumento que vem sendo utilizado pelos Estados Unidos
de que a Rússia invade um país soberano, de que mata parte da população civil para garantir a sua segurança inaceitável, não é nada diferente do que eles já fizeram no Iraque. Perfeito? Bom, dito isso, então, é preciso a gente perceber que os russos vão lá e invadem a Ucrânia. O propósito de Vladimir Putin é muito claro, é depor, né, Volodymyr Zelensky e colocar um presidente que fosse um títere, né, da Rússia na Ucrânia e impedir que a Ucrânia entre para a OTAN e para a União Europeia. Volodymyr Zelensky, que já tem parte do seu país arrasado pela guerra, que vem numa resistência heróica, né, uma força militar muito maior que a dos russos, inclusive com apoio de armas da Europa e dinheiro também da Europa e dos Estados Unidos, vem resistindo bravamente a essa ocupação, mas agora já disse que está disposto a sentar na mesa de negociação e colocar uma cláusula de neutralidade da Ucrânia, onde a Ucrânia não entraria para a OTAN. E esse é um erro, né, me perdoe, e esse julgamento é meu, é um erro crasso que ele comete, né? Talvez, se ele tivesse feito isso outrora, não teria o seu país invadido. Com isso eu não estou dizendo que ele seja o único culpado pela invasão do seu próprio território, longe disso. Há um expansionismo da influência geopolítica e geoestratégica da Rússia na região. Mas a inexperiência de Volodymyr Zelensky, com certeza, na minha opinião, contribuiu para tal. Até porque Vladimir Putin já tem 70 anos. E uma coisa que a gente aprende quando a gente estuda muito geopolítica, geografia, é que as pessoas não vivem para sempre, né? O que significa dizer que um governo, por mais centralizador, eventualmente protoditatorial ou ditatorial, ele não vive para sempre. Pessoas como ideias, como partidos, como ideologias, envelhecem. E em algum momento, Vladimir Putin será deposto do poder, virá a óbito, ou a Rússia tomará um outro rumo qualquer. Era uma questão da Ucrânia, talvez, ter a paciência geopolítica de talvez optar por não entrar na OTAN, mas talvez pavimentar a sua entrada para a União Europeia. E ele optou por não fazê-lo. E ao não fazê-lo, colocou em risco a segurança do seu próprio país, o que, repito, não justifica de forma alguma a invasão. Ok? Olha para cá. É preciso a gente lembrar também que há uma forte dependência da Europa em relação ao petróleo e ao gás russo. O mundo ainda é fortemente dependente dos hidrocarbonetos fósseis. Nesse caso, a Europa, para o seu sistema de calefação e para o seu sistema industrial, o gás russo é fundamental. Ele chega a responder até 80% da fonte energética de alguns países do leste europeu e até para alguns países da Europa Central e Ocidental, até 40% do seu consumo. O que coloca aí uma questão geopolítica a mais, que é a dependência, né, desse petróleo e gás russo. Tanto que, né, já foi construído pela Gazprom o Nord Stream 2, que liga pelo Mar Báltico diretamente o oeste da Rússia até o norte, né, da Alemanha, num grande gasoduto para poder abastecer a Alemanha, que é hoje a quarta maior potência econômica mundial, a grande potência dentro da Europa, e parte desse gás é distribuído para outros países da região. Portanto, tem um componente geoeconômico muito importante que a gente tem que estar atento. Há uma tentativa de Putin, claro, né, de manter ou ampliar a sua área de influência sobre o leste europeu. A anexação da Crimeia em 2014 foi apenas um desses passos. E no momento atual, né, o Ocidente, de maneira muito especial a Alemanha, né, ameaça fechar o Nord Stream 2. O Nord Stream 2 é um projeto de 1,2 mil quilômetros que vai do oeste da Rússia ao nordeste da Alemanha, sobre o Mar Báltico. A Gazprom, que é a empresa estatal russa dono do gasoduto, ainda aguarda a aprovação dos reguladores europeus antes de abrir as suas torneiras. É claro que aqui, num projeto de 10 bilhões de euros, 60 bilhões de reais, ele foi concebido para dobrar a quantidade de gás natural que sai da Rússia diretamente para a Alemanha. E óbvio
que a dependência aqui é uma dependência mútua, né? Porque muito se tem dito na mídia que a Europa, ela depende do petróleo e gás russo, mas a Rússia tem quase 60% do seu PIB vinculado a hidrocarboneto fóssil. Ela também depende da Europa para comprar o seu gás e o seu petróleo, a fim dela obter dólares para fazer compra no mercado internacional de bens que ela não produz. Olá, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente eu peço licença, peço desculpas, pois interrompi os seus estudos. Mas essa aula é uma aula demonstrativa aqui da Lá Concursos, para você conhecer a seriedade, conhecer a qualidade dos nossos vídeos. E pode ter certeza absoluta, se você confiar, primeiramente, em você, confiar no professor e confiar na nossa marca, na Lá Concurso, eu garanto para você que você terá reais condições de realizar uma excelente prova para o concurso da Secretaria Estadual de Justiça do Espírito Santo para o cargo de inspetor penitenciário. E esse curso nosso, atenção, completo, ponto a ponto do edital, um curso bastante enxuto, mais os PDFs dessas aulas, por apenas R$ 149,90. Cara, é o melhor preço do mercado. É a melhor entrega, é o melhor custo-benefício, eu garanto isso para você, esse curso nosso garantido. Gostou? Quer saber mais? Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo na descrição. Por favor, clique nesse link que os nossos atendentes aí, eles estarão aí de prontidão. E se você quiser falar diretamente comigo, eu, professor Lac, vá lá no nosso Instagram, @LacConcursos, manda um direct, porque eu respondo pessoalmente todos os directs da Lá Concurso. Forte abraço, fique com Deus, espero vocês. Tchau, tchau.